Vai ver agora sobre isso a reportagem da Gioconda Brasil. As conversas entre ministros, deputados, senadores e políticos de fora do Congresso não param. O presidente do Democrata e senador José Agripino Maia disse que em momentos de crise, de instabilidade, tem mesmo que ser assim. A situação é instável, agora é previsível, por quê? Porque você tem o julgamento da chapa no dia 6 de junho e o TSE vai decidir sobre cassação ou não. Você pode ter cenários sim ou não. Agora, você tem a obrigação como partido e como político de fazer as projeções de futuro. A essa altura, até aliados avaliam que não há mais condições de Michel Temer recuperar a governabilidade, mas acreditam que ainda é preciso esperar por decisões da Justiça e por um consenso em torno de um nome que possa substituir Michel Temer no caso de uma eventual eleição indireta, considerada por eles inevitável. O deputado Marcos Pestana, do PSDB, disse que é preciso serenidade e diálogo e que a decisão é caminhar de forma conjunta, agrupando outros partidos da base e até quem já anunciou o desembarque. No caso de vacância, iremos para uma eleição congressual para essa etapa de transição. Mas antes, há um amplo diálogo sobre alternativas e essa discussão tem que envolver o Poder Judiciário, o Congresso Nacional e a Presidência da República. O presidente Michel será um ator também, e o PMDB, na construção de alternativas que a realidade exigir. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, partido de Temer, foi cauteloso a falar sobre a possibilidade de substituição de Temer. Essa discussão só pode acontecer havendo vacância do cargo. Não há vacância do cargo. Eu, sinceramente, não participei até o dia de hoje e nem ninguém me procurou para tratar absolutamente nada sobre uma possível substituição, até porque, repito, não há vacância do cargo. Hoje à tarde, a Ordem dos Advogados do Brasil vai apresentar o pedido de impeachment contra Michel Temer. Será o 16º pedido de afastamento de Temer, o 13º relacionado à delação da JBS. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que é preciso ter paciência para aguardar uma decisão sobre os pedidos. A oposição cobra definições. O deputado Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, disse que os partidos contrários a Temer vão continuar obstruindo as votações. Eu vou continuar, evidentemente, fazendo oposição a esse governo terminal de Michel Temer. A oposição cometeu um erro primário, infantil, que eu nunca vi na minha vida. Ontem, venciam 6 medidas provisórias. 6. Se nós tivéssemos ficado em plenário, obstruindo, batendo pesado no governo Temer, as 6 medidas provisórias não teriam sido aprovadas. Nós mudamos de assunto, mas falamos das consequências de outro protesto. Os 2 acusados de matar o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, em 2014, no Rio, vão à júri popular. A repórter Mônica Teixeira tem outras informações ao vivo. Boa tarde, Mônica. Oi, Sandra, boa tarde. Olha, essa decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Caio Silva de Souza e de Fábio Raposo, acusados de matar o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, em 2014. Com isso, ficou mantida a decisão do Superior Tribunal de Justiça e os 2 acusados, portanto, vão ser julgados por um júri popular. Há 3 anos, durante um protesto contra o aumento das passagens de ônibus aqui no centro do Rio, Caio Silva acendeu o rojão que atingiu o cinegrafista. Segundo as investigações, Fábio Raposo teria repassado o rojão a Caio. Santiago Andrade morreu 4 dias depois. Caio e Fábio são acusados pelos crimes de explosão e homicídio doloso triplamente qualificado. Os 2 ficaram presos, mas estão respondendo em liberdade desde março de 2015. A data do julgamento ainda não foi definida e a defesa dos 2 acusados pode ainda entrar com recurso no STF. Evaristo. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Mas, afinal, o que levou o governo a acionar e depois revogar a convocação das Forças Armadas? A gente vai voltar a Brasília agora para falar com a Délis Ortiz, que vai trazer essas informações para a gente. Délis, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Evaristo, Sandra, boa tarde a todos. Vamos começar pelo ato de revogação. Ele foi precedido por uma avaliação criteriosa. Uma reunião que durou até tarde da noite ontem, Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, polícias locais, fizeram um levantamento da situação. A essa altura, já sob controle. Hoje cedo, nova reunião. Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, ministros da Casa Civil, Secretaria-Geral, Secretaria de Governo, com o presidente Michel Temer. E aí foi feita a avaliação definitiva. Chegou-se à conclusão de que não havia mais necessidade do uso das Forças Armadas. E essa revogação saiu imediatamente publicada numa edição extra do Diário Oficial. Na sequência, os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Echegóin, falaram com a imprensa. O ministro Echegóin explicou que o Serviço de Inteligência acompanhou toda a movimentação ontem, desde cedo, a hora da chegada dos ônibus, o desembarque, a caminhada dos manifestantes pela esplanada, que seguia pacífica e ordeiramente, até que começaram os atos de vandalismo e barbárie, segundo ele. E o gatilho disparador dessa decisão extrema do uso das Forças Armadas se deu por volta de 2h30 da tarde, quando os manifestantes começaram a atear fogo no Ministério da Agricultura. Aí sim, o presidente Michel Temer decidiu que seria necessário, porque foi informado que o efetivo não era suficiente. E Temer manda dizer que não há democracia sem ordem, que dentro da Constituição tudo, fora da Constituição nada. Evaristo. Muito obrigado, Délis Ortiz. O presidente Michel Temer convocou uma reunião hoje cedo no Palácio do Planalto e a gente vai saber dos detalhes sobre essa reunião com Zileide Silva, que acompanhou. Zileide, boa tarde. A gente já sabe o que foi discutido nessa reunião? Já sim, viu, Sandra? A reunião foi logo cedo com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e também os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco, Antônio Baçaí e o general Sérgio Echegóin, do Gabinete de Segurança Institucional. Logo após a reunião, o ministro Raul Jungmann conversou com os jornalistas, deu uma entrevista, lembrou que as Forças Armadas já foram convocadas várias vezes e, segundo ele, sem as críticas de quem reclamou ontem. Algumas vozes ontem no Congresso, equivocadamente, arguíram que GLO não poderia ser feita em caso de manifestação, que no governo anterior, entre o dia 20 e 21 de outubro, exatamente foram empregadas Forças Armadas pelo então presidente no Rio de Janeiro, quando da leilão do posto de Libra do pré-sal. E essas mesmas vozes, que saibamos, não ingressaram em nenhum momento na Justiça e tampouco ergueram as suas vozes, porque, de fato, a atitude tomada naquele momento era condizente com o que se vivia, como também com relação ao que aqui aconteceu. O decreto de garantia da lei e da ordem é de 2001 e é usado quando há um esgotamento das forças tradicionais de segurança pública ou quando há uma situação de perturbação da ordem. Segundo o Ministério da Defesa, ele já foi usado 29 vezes. Ontem foi então a 30ª vez. Foi usado, por exemplo, na cúpula do Mercosul, na Copa do Mundo, nas depredações de 2013 e nas eleições de 2014. A oposição, que ontem criticou a convocação das Forças Armadas, não recuou. Hoje, insistiu nas críticas. As situações onde se usou esse decreto, que provocaram também, em algumas situações no meu Rio de Janeiro, danos ao cidadão comum, é sempre uma excepcionalidade muito arriscada. Até porque as Forças Armadas não são preparadas para lidar com a população civil. Já os governistas defenderam a convocação das Forças Armadas. O decreto ele cumpriu a sua finalidade, garantir a lei, a ordem, a integridade física das pessoas, a integridade do patrimônio, dissipar os arruaceiros, vândalos e proteger aqueles que vieram fazer o que a Constituição permite.